Pronto, então agora a gente dá início, né, ao nosso encontro aqui. É uma imensa satisfação, Marília, de ter você aqui conosco. A nossa disciplina é Educação Turística, né, no PPG Tour da UF. E a gente vem discutindo, né, ao longo desse semestre, o significado da educação turística, as possibilidades, né, de implantação e algumas ações em escolas, né, que para a gente, né, quando a gente pensa na temática, pensar em projetos dentro das escolas acaba sendo até mais palpável, mais possível, né? E aí eu acabei relatando, então, a experiência que a gente teve em 2021 e 2022 com São Pedro, e logo de cara, né, a sua iniciativa, ela se destaca, a gente vê primeiramente pelas redes sociais da cultura, né, a cultura Sim. publicando o teu trabalho, e aí a gente, eu especialmente acompanhando o seu Instagram, eu fui então vendo que você deu continuidade, que você continua com a rota literária, então, com base na Maria de Lourdes Teixeira. Então, para a gente começar aqui, né, essa apresentação, essa conversa com você, a gente só queria que você iniciasse se apresentando, né, contando um pouco da tua trajetória acadêmica e profissional, até chegar no turismo, né, como que o turismo bate a porta, né, como que foi o convite para você poder fazer parte do grupo, tá bom? E é isso então, eu agradeço, né, de você ter aceitado aí, né, no meio dessas férias, mas para a gente vai ser um prazer te ouvir e saber o que você vem desenvolvendo, tá bom? Obrigado. Legal, Ari. Mais uma vez, obrigada, né, por esse convite. Fico muito feliz em poder falar da Rota Literária. E, enfim, vou começar então me apresentando. Eu tenho formação em letras, né, português e italiano. Me formei na Unesp, em São José do Rio Preto, já tem um tempinho já, me formei em 2008. Fiz o mestrado na sequência, o mestrado em estudos linguísticos, na área de análise linguística. É, e logo depois, eu acho que é importante falar, eu me tornei professora de italiano, né? Eu comecei minha carreira na sala de aula como professora de italiano, então acho que se for para falar quando o meu primeiro contato com turismo, assim, de verdade, acho que já foi nesse contexto da sala de aula no italiano, né? Que é muito voltado para a cultura e para o turismo. Os alunos já vêm para a sala de aula buscando, né? Porque tem sonho de visitar a Itália. E eu tive a oportunidade de ir com um grupo de alunos também para a Itália, a gente visitou vários pontos turísticos, então acho que a minha vivência assim no turismo, acho que dá para dizer que começa aí, né? Daí depois optei mesmo por ser professora de língua portuguesa, que é a área que mais toca assim meu coração. E, enfim, coisas da vida, para resumir, né? Fui parar em São Pedro e aí sou professora da rede, professora de português na rede desde 2019. Então, não há tantos anos, né? O curso de educação turística, quando eu vi a divulgação, era voltado para professores de história e geografia, se eu não me engano. Mas eu pedi para participar. Eu falei, ai, mas só de quem é de geografia e história que pode? Eu sou de língua portuguesa, posso também? Aí falaram, não, tudo bem, pode, claro. E aí eu fui lá, professora de português, intrusa no grupo dos professores de história e geografia. É, e aí foi lá, né, que você, acho que numa das primeiras aulas, você comentou sobre o potencial do turismo literário na cidade de São Pedro, e eu já conhecia o Gustavo Teixeira não antes de São Pedro, né? Eu conheci o Gustavo Teixeira quando eu comecei a trabalhar mesmo na rede, mas Maria de Lourdes Teixeira eu nunca tinha ouvido falar e a primeira vez que eu ouvi falar foi você. Eu me lembro que eu estava com um bloquinho assim e aí você falou: "Nossa, porque essa escritora nasceu em São Pedro". Eu fiquei: "Hã? Quem?" E já anotei o nome dela assim e quis pesquisar e saber um pouco mais, né? E aí eu pesquisei, assim, logo depois dessa aula, eu comecei a pesquisar uns livros e achei alguns livros em sebo. Aí eu comprei alguns e comecei a ler.
Então, um deles é A Carruagem Alada, que é um livro de memórias da escritora, e ela conta um pouco ali da infância dela em São Pedro e das memórias que ela tem. Aí conta também as outras vezes que ela visitou a cidade depois de adulta. Aí, a partir dessas leituras, é que eu tive a ideia, né? A sua proposta do curso era, no final, a gente apresentar um projeto de educação turística no município. Eu ainda não sabia muito bem o que eu ia fazer, mas aí, a partir dessas leituras, eu falei: ah, já sei. Vou fazer um passeio pela cidade e vou visitar esses espaços que ela menciona no livro. E aí, basicamente, foi daí que surgiu, né? A ideia também era visitar o museu, né, e já fazer essa relação com a história da cidade, porque a Maria de Lourdes Teixeira, ela é da família dos fundadores da cidade. Então, a história dela e a história da cidade estão, obviamente, muito conectadas, né? Então, aí eu queria fazer esse passeio no museu, mas a gente teve a ideia, não sei se você se lembra, na sequência, o museu entrou em reforma e ficou em reforma por 2 anos, né? Então, eu fiz a primeira rota literária, foi em 2022 mesmo, mas acho que para o fim do ano, mas aí o museu já estava em reforma. E aí, depois de 2023, eu fiz a segunda, em 2024 fiz a terceira e o museu continuava em reforma. Esse ano, 2025, foi a primeira vez que eu fiz a rota literária do jeito que eu tinha pensado lá atrás. Claro que também, ao longo desse tempo, eu fui incrementando, acrescentando coisas, né? Então, mas foi a primeira vez que o passeio ao museu pôde fazer parte da rota, né? É, Bom, até aí tranquilo, falei muita coisa, tá dando para Tranquilo, acompanhar? excelente. Sim, sim. Ah, legal. Então eu fiz essa apresentaçãozinha, mas para vocês conseguirem, né, ter uma dimensão assim, né, do passeio, né, de qual que é a proposta. Então, primeiro falar da Maria de Lourdes Teixeira, né? Ela nasceu ali em 1907, né, em São Pedro, na casa que era a casa da avó dela, mas que era chamada Casa Grande, e que depois se tornou o Hotel Central. Ela foi muito precoce, né? Então, ela já publicou seu primeiro conto aos 13 anos de idade. Era uma mulher à frente do seu tempo, então a gente lê, né, no livro de contos dela, principalmente, O Criador de Centauros, tem textos sobre que tratam ali de saúde mental, tem violência doméstica, tem homossexualidade. Então a gente vê que naquele tempo ela já estava tratando de temas, né, sensíveis assim. Então ela era uma mulher mesmo à frente de seu tempo. Tem essa informação que é um destaque, né, que ela foi a primeira mulher a ser eleita para uma academia de letras no Brasil, né? Então, todas as academias de letras eram só compostas por homens. Ela foi a primeira mulher que foi eleita, né? Que se candidatou e que todo mundo lá, a maioria ali dos votantes falaram, não, ela realmente merece esse prêmio, né? Esse prêmio não, essa cadeira e na Academia Paulista de Letras. Ela tem relação de parentesco, né, com o poeta da cidade, com Gustavo Teixeira. O pai dela era primo do Gustavo. Ela tem uma vasta publicação, apesar dela ter sido impedida pelo marido, pelo primeiro marido, durante 20 anos, ela foi impedida de escrever profissionalmente, né? Ela se dedicou só à criação do único filho dela. E ela diz que nesse tempo também, ela diz nas memórias que ela se dedicou muito à leitura, né? Então, ela lia muito. E aí, depois que o filho cresceu, ela se divorciou, e aí que ela começa mesmo a carreira dela como escritora, como jornalista, principalmente como crítica literária. Escreveu romances, contos, uma biografia do Gregório de Matos e recebeu prêmios, né? Foram 2 prêmios Jabuti, até hoje, né? O prêmio Jabuti é um prêmio muito importante na área da literatura e ela recebeu 2 vezes, né? E aí o último livro dela é o Carruagem Alada, que é esse livro de memórias. Ela data no finalzinho do livro, se eu não me engano, é outubro de 1985. Aí publica em 1986 e ela falece em 1989.
Então, alguns anos aí, já no finalzinho da sua vida mesmo, que ela escreve esse livro, né? Então, só para ter uma ideia de quem é e da importância dela mesmo, né? Não só é, num cenário aqui do estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, né? Então, ela era uma mulher muito importante. Nas fotos a gente vê ela com personalidades da época, né? Lazar Segal, e outros, assim, a gente vê. Então, ela era uma mulher muito bem relacionada, né? Na área da literatura, da cultura, da arte, né? Bom, aí qual que é o passeio? Qual que é a proposta? Em 2024, houve um convite para que alguns artistas da região fizessem murais, né, ao redor do museu, no muro do museu. E aí uma das artistas, Giovanna Ângelo, o nome dela, ela decidiu por fazer esse grafite da Maria de Lourdes Teixeira. Por fim, não sei se você já reparou, Lari, mas ele fica ali num cantinho, né, meio escondido, quase que ninguém nem repara, então eu faço questão no início da rota literária da gente ir até lá, né? Fazer essa foto com os alunos na frente do painel, para que eles também passem a observar mais, né? A perceber que a Maria de Lourdes já estava lá, né? O nome dela está lá, pintado no muro do museu, um lugar que talvez eles passem ali quase todos os dias, né? E que nem tinham reparado. A maioria deles diz que não tinha nunca reparado que tinha esse painel. Então, é legal que eu chamo a atenção deles para isso, né? E aí, depois, a gente já vai para o museu. Aqui é a sala, né? Uma sala que é dedicada aos dois escritores, uma sala do museu que é dedicada a Maria de Lourdes e ao Gustavo Teixeira. Tem uma máquina de escrever lá que foi da escritora, então mostra para os alunos. Tem algumas das obras. E aí eu entrego esse livreto que eles estão na mão, na foto. O livreto surgiu lá em 2022, na época, porque como o museu fechou, eu queria fazer o passeio, eu precisava preencher o tempo, porque senão ia ser muito pouco só visitar os locais, né? Como não tinha o museu, eu falei, então eu já sei, eu vou ler um conto da escritora em algum lugar lá no centro da cidade. Aí, em 2022, a prefeitura tinha alugado um espaço, era o Casarão da Cultura. Então, em 2022, a gente fez a leitura lá no Casarão. Em 2023, a leitura foi feita dentro da biblioteca e 24 foi lá fora, no jardim da biblioteca. Esse ano eu não fiz a leitura durante a rota, então deixei esse tempo mesmo para visita ao museu, mas o conto ele virou um presente, né, para os alunos e eles podem ler em casa. No final das contas, eu acabei lendo com eles em sala de aula, depois em outra oportunidade, né? Bom, aí aqui eu falo um pouco, já faço uma apresentação, né, da vida dela. Tem um vídeo lá também nessa sala que fica passando sobre o livro Carruagem Alada. Então a gente assiste ao vídeo e eu faço essa introdução. Depois disso, a gente incluiu também, tem lá no acervo do museu um material até que nem fica exposto, mas que conversando com o Luiz, o museólogo, eu falei para ele, nossa, seria tão legal que os alunos vissem, será que a gente pode colocar isso no dia da rota? Ele autorizou, os alunos não manuseiam, né, esses livros, porque é coisa antiga, muito delicada, então sou eu e alguma pessoa, né, escolhida pelo museu ali que manuseia, mas são livros, são cerca de 7 livros, se eu não me engano, com recortes, que a Maria de Lourdes ela tinha esse capricho, né, de recortar toda vez que o nome dela aparecia no jornal, seja por textos escritos por ela, ou seja, menções a ela recortava e colava nesses livros. Aqui é só mesmo para ilustrar, né, como que é esse livro. Dá para, não sei se vocês conseguem ler ali que está escrito Folha da Manhã, sábado 11 de dezembro de 1954. É um recorte de jornal, né, de um texto escrito pela Maria de Lourdes Teixeira para o jornal. Aí a gente folheia, eles vêm, é bem interessante porque acho que eu não falei, né? Mas os alunos que eu levo são os alunos do 9º ano, eles têm em torno de 14 anos.
Então, para eles, assim, o jornal está muito distante, né? Imagina, eles têm 14, eles nasceram em 2011, né? Então está muito distante o jornal impresso, e aí eles verem, né, esse registro e o volume também, eles falam, nossa, ela escreveu bastante, hein, professora? Né, então ter contato aí com esse passado material, né, ali no jornal. Depois a gente sai do. Ah, na verdade, faltou aqui um slide. Depois que a gente vê esses livros, a gente vai para uma sala escura do museu e assiste a uma apresentação de fotos. Foi o próprio Luiz, museólogo, que fez uma seleção das fotos do acervo do museu e preparou. E aí a gente vê principalmente a cidade de São Pedro, na época em que a Maria de Lourdes nasceu, tem algumas fotos, e também na época em que ela veio visitar a cidade, que foi em 1954, se eu não me engano. Então, fotos ali da década de 50 e fotos mais do início do século 20 ali, de quando ela nasceu, para que os alunos tenham noção, né, de como que era a cidade, né? A cidade de hoje eles conhecem bem. Então, a gente olha as fotos antigas e fica reconhecendo, olha lá, vocês estão vendo que lugar que é esse, né? E retomando essa história, né, da cidade. Depois a gente sai do museu e aí sim nós vamos à biblioteca. A biblioteca é uma passagem um pouco rápida. Vários deles dizem que a última vez, alguns nunca tinham entrado na biblioteca, outros dizem que tinham ido só quando eram criança, provavelmente em alguma atividade escolar. Então é legal que a gente entre, eu converso com eles sobre o empréstimo de livros da biblioteca. A gente vai até a estante onde ficam os livros da Maria de Lourdes, lá na biblioteca. Tem alguns, não muitos, mas tem alguns. Mostro para eles, então compõe aí o passeio. E também tem uma curiosidade que a Maria de Lourdes Teixeira ela esteve no dia da inauguração da biblioteca, né? Então veja, nessa foto a gente até consegue reconhecer ali o desenho das janelinhas da biblioteca, né? Eu vou voltar para vocês observarem. Então ela está ali do lado de dentro, né? Na parte interna ali, próxima àquela janelinha. Então, para eles reconhecerem esse espaço, né, e verem também essa diferença no tempo. Bom, depois, no livro dela, ela conta de uma das vezes que ela veio visitar, que ela tinha visto um anúncio no jornal de uma casa à venda em São Pedro. E que aí ela e o José Geraldo, o segundo marido dela, decidem ir até lá para ver essa casa e, quem sabe, até comprar, né, a casa. Eles estavam atrás de algum lugar para viver no interior, já ali um pouco cansados da capital, né, de São Paulo. E aí ela diz que foi uma decepção, porque a praça que ela se lembrava dos passarinhos cantando, que ela tinha toda uma memória romântica ali da infância dela, ela vê a praça com os megafones, ela conta, e que no megafone passava umas propagandas. Aí nessa hora sempre tem algum adulto, né, acompanhando a gente. Eu não sou da cidade de São Pedro, né? Eu sou de São Paulo, cheguei em São Pedro em 2017, mas sempre tem algum adulto ali que é da cidade. Eu pergunto: "Ah, você se lembra quando tinha esses megafones?" E aí todos eles se lembram e contam até, né, que quando falecia alguém na cidade, era anunciado. Não sei se você tem essa memória, Ari. Eu tenho, Marília. Pior que eu tenho, hein? Tinha o horário da Ave Maria, às 6. Nossa, sempre. Super lembro. Então é uma oportunidade aí também, né, dos estudantes de entrarem em contato aí com essa São Pedro, né, de antigamente. Depois a gente vai visitar a igreja. No livro de memórias dela, aí eu leio um trecho para os alunos, eu falo: "Olha, a Maria de Lourdes traz uma curiosidade sobre a nossa cidade aqui no livro dela". Eu vou ler, vamos ver quem descobre qual é a curiosidade. E aí eu leio um parágrafo do livro que ela fala, né, que o casal está enterrado sob a igreja. E aí, nossa, eles já: "O quê? Tem gente enterrada embaixo da igreja, não acredito". Falei: "Vamos lá ver". Aí a gente vai lá na igreja, e aí, na verdade, assim, não é um túmulo propriamente, né, tem essas placas aí que fazem referência, né, a esse casal,
Do que eu tentei averiguar, também não se sabe ao certo se esses ossos desses fundadores ainda estão lá sob a igreja ou não. Eu já ouvi algumas versões assim, mas de todo modo, para eles é muito interessante, né? Eu conto que esse Joaquim Teixeira de Barros construiu a igreja, né? E ele manifestou ali o desejo de ser enterrado embaixo da entrada da igreja quando ele morresse, e aí dizem que a vontade dele foi feita, né? Essa é uma parte que os alunos gostam muito, né? Que ficam muito animados com essa curiosidade. Daí a gente sai da igreja e dali da porta da igreja a gente observa a esquina, né? Essa foto não é de hoje em dia, né, Ari? Essa foto é já de pelo menos 2012, né? De 2012 para trás. Porque esse casarão, que é o casarão onde nasceu a Maria de Lourdes, esse que a gente está vendo aí na esquina, com essas janelinhas, ele foi demolido em 2013. E hoje é assim, Que né? Não tem o tristeza. casarão, é um espaço vazio, que também nada foi construído. Ele funciona como uma espécie de eh, jardim, sei lá, de um espaço aberto ali do clube do lado, né? Então essa casa onde nasceu a escritora foi demolida para nada, né? Os alunos assim ficam bem decepcionados, mas por que que demoliram, né? Porque nesse momento eles já, né, criam uma conexão, né, com a escritora e fala, gente, por quê? Por quê? E aí a gente também conversa, né, sobre as memórias, né, os adultos lembram lá, a Fernanda, né, lá da secretaria, ela comenta que quando tinha festa ali na cidade, que apoiava o copo ali naquelas janelinhas, então conta um pouco aí dessa memória, e a gente conversa sobre isso também, né, sobre o patrimônio histórico, né, sobre esse conflito, né, que existe mesmo com a especulação imobiliária, né, e de que na cidade de São Pedro, em especial, tem uma cultura muito grande de demolição, assim, pelo que eu converso e pelo que eu já li também no livro da Dona Cidinha, né, que conta da história de São Pedro, tem uma tendência, né, a não preservar o patrimônio histórico como se não tivesse o valor. E aí eu falo para eles, eu falo, eu espero que vocês, né, que são o futuro aqui da cidade, que vocês se preocupem com isso, né? Porque é importante que não tem como, né? Para a gente saber para onde a gente vai, a gente precisa saber de onde a gente veio, né? A nossa história é muito importante para a gente conseguir construir a nossa vida, né? E mudar o mundo, né? Então fica aí, né? Essa reflexão, né? Para eles. Daí depois a gente encerra, vai à Praça Gustavo Teixeira, ali na praça, vocês conseguem ver ali no fundo a igreja matriz, né? Então é tudo muito pertinho, né? Tem a erma, né? O busto, não sei, do Gustavo Teixeira, que é o poeta da cidade. E aí, nessa hora, eu declamo para eles um poema da Cecília Meirelles, que é o poema Motivo, que fala sobre o poeta, né? E no final ela fala: sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Né? Ela fala dessa coisa do fim, né, da vida. Um dia eu sei que estarei mudo, mas tem sangue eterno, a asa ritmada. E eu falo para eles: é o poema, né? É a escrita, é a arte, tem sangue eterno, né? Porque a arte fica, né? E falo sobre o Gustavo, né? Que leio também para eles um trecho do prefácio do livro Poesias Completas do Gustavo Teixeira. Um dos prefácios foi escrito pela Maria de Lourdes Teixeira, e aí eu leio para eles o finalzinho do prefácio, que ela fala sobre isso, né? Da, que nenhum político, né, teve tanta importância para a cidade quanto o poeta, né? Olha como, né, esse poeta é importante. E aí falo para eles que o fato da gente estar falando deles, né, tá falando do Gustavo, tá falando da Maria de Lourdes, também permite aí que eles continuem vivos, né? Inclusive no livreto que eu entrego para eles, o conto é Joaquina e os Mortos,
que é um conto da Maria de Lourdes, e que ela fala exatamente isso no conto, no final, né? Que os mortos só são olvidados, né? Só são esquecidos quando ninguém mais se lembra deles, né? Então, a ideia aí da rota também é manter essa memória, né? Da escritora e da cidade. Bom, daí eu estou escrevendo um projeto, já estou organizando as ideias da rota literária, então eu fiz também um questionário de avaliação esse ano com os alunos. Eram 5 perguntas, mas eu selecionei aqui para vocês só uma delas, né? Que é qual parte do passeio você mais gostou e por quê? E aí, o primeiro, né? A parte em que nós fomos até a praça. Ah, sim, acho que eu esqueci de falar essa parte. Que no final, ali, depois que eu declamo o poema, eu convidei os alunos, né, a lerem poemas. A gente faz um mini sarau. E aí, selecionei alguns poemas do próprio Gustavo Teixeira, da Cecília Meirelles também, mas também do Sérgio Vaz, da Conceição Evaristo. Então, fiz aí uma seleçãozinha com clássicos e contemporâneos, Fernando Pessoa, e aí convido os alunos a lerem para os outros, né? E a gente faz uma espécie de sarau para a gente concluir o passeio da rota literária. Então, olha lá, agora eu vou ler de novo. A parte em que nós fomos até a praça e lemos poemas. Foi um momento ao ar livre muito gostoso. Também gostei de aprender um pouco mais sobre a escritora Maria de Lourdes e sobre a história da cidade, né? Então, aí Marília, sim, tenta ver o slide porque ele sumiu aqui na projeção. Ah, agora apareceu. Pronto. Tá, apareceu? tá joia. Sim. Ah, então tá bom. Aí o segundo, aqui é outro que eu selecionei, né? Qual parte do passeio, né, você mais gostou e por quê? Quando fomos na igreja e sabemos que tem um casal enterrado, né? Então, eles foi mesmo vários deles mencionaram essa parte. E a última ali, né, o sarau, consegui perder a vergonha de recitar poesias em frente ao público. Achei bem legal também essa avaliação. Bom, daí acho que é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta para me fazer. Aqui. É, bom, acho que é isso. Eu falei bastante coisa, né? Muito Não bom, sei se Marília. passou por alguma parte, enfim. Sim, não, excelente, muito bom. Não, olhando aí o roteiro, né, eu acredito que o grupo todo aqui, todo mundo ficou interessado de ir para São Pedro para poder fazer essa rota literária com você, obviamente. Não. Eu mais do que ninguém, né, por conhecer, por ter um amor pela cidade, né, ver o seu entusiasmo é uma coisa muito marcante para quem é da cidade, nascido e criado, de ver o quanto muitas vezes o nascido e criado não valoriza, não consegue identificar o potencial, não consegue identificar o valor, que tem muito a ver com o que você falou, né, dessa cultura de colocar o patrimônio abaixo, entendeu? A cultura Sim, da demolição que a gente vê no mundo todo, no Brasil está uma coisa desenfreada, especialmente São Paulo, capital e Rio de Janeiro, mas que São Pedro segue desde sempre, né? sim, E destrói para nada, para não colocar, né? Colocar o que no lugar? A Casa do verdade. Povoador, agora que construíram algo no lugar e é uma farmácia, porque passou anos como um terreno baldio. Então, assim, demoliram para quê? Né? Então, assim, é muito triste, assim, olhar aquela esquina, de lembrar do Hotel Central, né, e saber, né, da relevância que ele tinha, e ainda, né, por ter estudado turismo, né, ter trabalhado no Grande Hotel, então ainda tem esse peso de ser um hotel histórico, né, não é só Sim, o lugar onde ela nasceu, né, que foi pensão da família e tal, mas também por ser um equipamento turístico, né. Então, olhar para esse espaço vazio é muito triste, né? Eu acho que o teu sim, papel é de provocar nos estudantes, né, esse olhar para o patrimônio a partir da literatura, além de apaixonante, né, por ser literatura, é uma missão muito importante, né? Eu acho que provoca bastante ali e é a idade, né, que eles estão, nessa idade, eles estão muito, né, para provocação mesmo.
né? Eu me recordo que quando eu dava aula em Águas de São Pedro, e eu trazia essas questões, né, lá para a escola municipal e trazia de São Pedro também, eles pegavam fogo, porque era isso mesmo, né? Eles estavam se descobrindo ali na cidade, entendendo um pouco mais, né? E vendo os absurdos que estavam acontecendo. E se duvidar, eram até familiares deles, né? Avós, sei lá, né, pais, cometendo as atrocidades, né, das demolições. E olha que eu falo isso mesmo tendo uma família que o grande negócio era uma loja de materiais para construção, tá? Mas assim, eu valorizo a construção, inclusive a biblioteca, né, que eu já produzi o videozinho, né, foi meu avô que fez a biblioteca nossa ali, né, do Gustavo Teixeira. Então, assim, mas é triste de ver essa desvalorização. E aí, eu não sei se a Luana já gostaria de fazer alguma pergunta, mas eu queria puxar, na sequência ali do que a gente passou para você, sobre o apoio, né, do município e até mesmo da escola com relação a essa sua iniciativa. Como que você observa, se está tudo bem você poder sair, né, da escola? Tudo bem, é tudo muito pertinho, né? A cidade nessa região é bastante tranquila, então não vejo grandes problemas. Mas eu fiquei até pensando, tipo, no material que você produziu, né? Houve um apoio, um incentivo da prefeitura para esse material, né? Que vai contribuir ali para o entendimento do estudante sobre quem foi a Maria de Lourdes Teixeira, sobre essa rota literária. Então, acho que a gente poderia começar mais ou menos por aí, né? De te ouvir para ver como está o apoio, né? Da prefeitura ou mesmo da escola, né? Com relação à rota literária. Legal, Ari. Foram duas escolas, né, envolvidas, porque em 2022 eu trabalhava na EMEB Ricarda, Ricarda de Paiva Berzin, que fica mais distante, né, num contexto ali mais periurbano da cidade. E nesses últimos 2 anos, no ano passado e nesse ano, na EMEB Gustavo Teixeira, que já é mais ali bem próxima mesmo do centro histórico. Eu, assim, tive muito apoio da Secretaria de Educação. Na escola, também não tive impedimentos, assim. A gente procura sempre, né, marcar num horário também que seja bom, então é dentro do período de aula. Então, os alunos vão normalmente para a aula, e aí quando era na Ricarda, né, eles buscavam, vinha com o transporte, a prefeitura disponibilizou o transporte para ir até o centro. E a gente procurou fazer a rota literária não passar dentro do horário ali que o transporte pode nos levar e nos buscar, né? Mas sempre recebi muito apoio, assim. Inclusive, em algumas edições eu tive a companhia, né, de professores, de outros professores já participaram da rota dois professores de história, né, em duas ocasiões diferentes. Teve numa outra ocasião foi um professor de geografia também que somou muito com o passeio, trouxe várias outras coisas que eu nem tenho condições de falar, mas várias reflexões ali sobre o posicionamento da igreja, né, sobre a questão de geografia mesmo, então foi muito legal, foi bem enriquecedor. E a Secretaria de Educação, na pessoa ali da Fernanda e da Rita, né, elas abraçaram o projeto da Rota Literária, assim, desde o começo, e é a Rita quem faz a articulação, por exemplo, porque esse local que a gente vai visitar lá, da placa dos fundadores, né, do túmulo ali dos fundadores, ele fica trancado geralmente, a igreja também, nesse horário que a gente vai, também fica fechada, então a Rita que faz essa articulação e consegue abrir a igreja e abrir aquele local para a gente visitar. Esse ano também tivemos um apoio muito grande do museu. O Luiz, né, preparou ali a apresentação de fotos, selecionou fotos do acervo do museu. Então, também esse projeto ele só aconteceu porque eu tive mesmo muito apoio, assim, de todos esses lados, senão seria muito difícil, né? Aí a gente acaba fazendo mais ali dentro da sala de aula, né? Quando a gente não tem apoio. Para sair, precisa mesmo desse apoio, e eu só tenho assim a agradecer mesmo à secretaria e às escolas em que eu trabalhei. Perfeito, obrigado, Marília. Luana, quer fazer alguma pergunta?
A gente tinha já definido, né, algumas perguntas, mas depois da apresentação da Marília, eu acho também que a gente pode condensar algumas, assim, para já que ela já apresentou o projeto, né? E a gente viu o quanto ele é frutífero tanto para a cidade quanto para os alunos. Então, o, a pergunta é, na verdade, para você contar assim, como é que os estudantes de fato se envolvem, né, nesse projeto, se você consegue identificar melhorias no desenvolvimento dos estudantes, né, na disciplina, e se você pensa assim que os alunos, os estudantes conseguem valorizar, né, mais a cidade a partir da proposta, a partir das atividades, enfim. Legal. Assim, esse trabalho da Rota Literária, ele acaba sendo mais uma parte, né, do trabalho que eu faço em sala de aula, né? E eu tenho um trabalho bem intenso, assim, e voltado para a leitura, né? Para a leitura do livro de papel, né? Eu falo para eles, ai, vamos reduzir o tempo de tela, né? Troca a tela pelo livro. Então, esse já é um trabalho bem intenso, assim. Então, acho que a Rota Literária vem compor, né, esse cenário, né, dessa aula de português que já é muito voltada para a leitura, e acho que assim, para a cidade, eu percebo que sim, né? Eles ficam impressionados ali, né? Em descobrir coisas que eles nem imaginavam que existia. Nossa, eu não imaginava que uma escritora tão importante tinha nascido aqui em São Pedro, né? São Pedro é uma cidade pequena, né? De 38 mil habitantes. Então, eles ficam assim bem surpreendidos, porque o Gustavo Teixeira, o poeta, é muito falado, né? Tem vários logradouros com o nome dele. A Maria de Lourdes não tem nada com o nome dela, né? Agora, para não dizer que não tem nada, tem esse grafite aí no muro, lá no cantinho, no muro no museu. Nem ela na frente tem outros, inclusive do Gustavo Teixeira, né? Com referências ao poema do Gustavo Teixeira, é o que está na fachada do museu. A Maria de Lourdes está ali no cantinho, é o que a gente tem hoje, né? Então eles ficam bem impressionados assim com essa informação, né, sobre a cidade deles. Várias nesses questionários colocaram isso, né, de nem imaginar, né, que uma pessoa tão importante tinha nascido ali. E eu acho que é isso, não sei se eu respondi, mas basicamente é isso. Não, sim, sim, foi ótimo. Obrigada. Yane, quer perguntar alguma coisa? Quero sim. Primeiro, Marília, parabéns pelo seu trabalho. É fundamental, né, para a gente trabalhar toda essa vanguarda de patrimônio local, do município e também do país, já que a contribuição dela vai além de São Pedro, né, representante para o estado de São Paulo e para a literatura brasileira, especialmente nessa questão de gênero. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito bacana. As minhas dúvidas também vão complementando um pouco o que a Luana perguntou, no sentido de em que momento do ano você faz essa rota, porque eu acredito que provavelmente você deve trabalhar a autora em algum momento ao longo do ano, e a gente sabe que aluno tem toda aquela questão de timidez, então eu queria entender se é no início, se é no meio, se é mais para o final do ano, como dá essa interação do aluno com o conteúdo, com a própria autora. E você comentou um pouquinho dos outros professores que às vezes acompanham os projetos, mas se o conteúdo tem despertado aí interesse em outros colegas e em trabalhar a rota literária nas suas disciplinas também. Legal. Bom, então, sobre o momento do ano, a meta sempre foi realizar a rota ali perto do aniversário da escritora, que é 28 de março. Mas até hoje eu não consegui. Então, às vezes é porque começa o ano, eu estou ainda entrando no ritmo ali da escola, não consigo fazer nada muito diferente do que a minha obrigação ali. Então, acabou assim atrasando. Eu consegui esse ano no dia 4 de abril, atrasei só um pouquinho, foi perto de 28 de março. Mas esse ano, né, além da minha turma, né, eu fui com o nono C, que é a minha turma, geralmente eu levo os alunos do nono, né, acho que eu falei isso.
Esse ano, uma outra professora de português da minha escola, então são 3 nonos, né? Nono A, B e C, A e B no período da manhã e o nono C no período da tarde. Nesse ano, a professora quis levar o nono A e o nono B também. Então, aí não foram os meus alunos, foi uma experiência nova também, porque os meus alunos, a rota literária, ela acaba fazendo parte de uma sequência didática, né? Eu trabalho gênero conto, aí eu li com eles um dos contos da escritora, o conto A Bicicleta. Aí fui já falando um pouco sobre ela, e depois a gente foi para a rota, e depois a gente leu o conto do livreto. Com essas turmas do período da manhã, como era outra professora, né? Ela não fez a leitura antes do conto com os alunos, então foi mais uma atividade pontual mesmo, né? Desse dia da rota. E depois eu fui lá de novo num outro dia para pedir para que eles preenchessem uma avaliação. Então, foram esses dois momentos, assim. É, acho que é isso. Faltou alguma coisa? Acho que é isso. Eu acho que Dos você professores. acabou isso, você acabou complementando com a outra professora, mas a curiosidade de saber se você já conseguiu contagiar a galera de outras disciplinas. Então, esse é o sonho, né? Eu queria que fosse um trabalho em parceria, mas até agora o máximo que eu consegui foi um acompanhante, que eu já achei legal. Eu sempre chego ali no professor de história, de geografia, então, olha, tem esse projeto, você não gostaria de ir? Vamos ver, aí tento agendar a rota para o dia que o professor também está na escola, né? No horário dele. Então, eu sempre faço esse esforço, assim. Mas por enquanto ainda é um projeto muito meu, assim, né? Que parte da minha iniciativa e articulação, né, com essas outras pessoas que eu falei, da secretaria, do museu, mas ainda é um projeto meu, né? Eu tenho esse sonho, né? O meu sonho é um dia todas as escolas do município participarem da rota, né? Mas ainda não se realizou, né? Então, estamos construindo, né? Excelente, Marília. Iane, quer perguntar mais alguma coisa? Bom, eu acho que é isso. Vou dar uma olhadinha Uhum. aqui se algum colega enviou alguma questão aqui no grupo. Só um minutinho. Tá bom. Enquanto isso, Marília, eu acho que essa para outros colégios, né, para as outras escolas, é algo super importante, né? Eu acho que assim, você falar que trabalhou com a Ricarda lá também, né, que é mais distante do centro, né, é algo muito importante, muito interessante. Porque eu fui aluno, né, do Gustavo Teixeira, né, não do poeta, tá? Eu não sou tão velho assim. Eu fui aluno da Escola Estadual Gustavo Teixeira, nos anos 90, né, final dos anos 80, início dos 90. E por ser uma escola central, né, hoje virou museu, né, a gente tem a escola mesmo agora mais próxima ao clube de campo, então ainda continua sendo central. E eu sei dos privilégios de ter sido um estudante do Gustavo Teixeira, porque tudo acontecia lá, né? Então, eu sei que era uma escola mais valorizada, era uma escola que tinha investimentos no caso era Estado, mas tinha um cuidado, né, com relação à educação lá. Então, eu sei disso tudo, né? Isso eu estou falando dos anos 80 e 90, quando a gente já estava com uma decadência, inclusive, na rede estadual de educação de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, tudo acontecia, era a escola convidada para tudo, o próprio concurso, né, da Semana Gustavo Teixeira, nós éramos obrigados a participar, só que, ao mesmo tempo, tinha um certo prestígio de ser a escola do Gustavo Teixeira. Então, muitas pessoas, né, acabavam se envolvendo, e aí eu estou olhando para os alunos, né, os estudantes, eles se envolviam, pelo fato de ser a escola, né, de ter esse nome. E eu sei que escolas mais periféricas, eles detestavam, eles não queriam participar. Lógico que eu estou generalizando, tinha muita gente que gostava e que queria, mas existia essa questão, né, deles estarem à margem, deles estarem distantes. E eu acho que a escola do centro, ela tinha muito privilégio, muitos privilégios, né? E acabava realmente se despontando, se destacando. Lógico que o José Abílio de Paula, que é o JAP, né, que é outro colégio estadual, também tinha, né, um peso grande, porque era o maior, né, da cidade, mas de resto, né, realmente eles ficavam muito à margem. E eu acho que uma ação que possa pensar para chegar em outras escolas é algo muito importante, né? Assim como os seus estudantes vão descobrindo com você quem foi
a Maria de Lourdes Teixeira, quase chamei de Marília de Lourdes, Marília, pelo amor de Deus. A Maria de Lourdes, né? Então, é importante que eles também, né, possam conhecer, descobrir e valorizar. Porque eu acho que, assim, a grande questão nossa na educação turística é essa valorização mesmo pela cultura local, pela cidade, pelo patrimônio, né? No nosso caso, pela literatura. E aí, Marília, eu queria saber um pouquinho de você e, assim, se desprenda, né, do teu papel enquanto educadora, e olhe para o município, num geral, como que está a literatura, né? Porque, assim, a gente tem um potencial em São Pedro, de ser um grande destino voltado para o turismo literário, porque a gente tem, né, a Semana Gustavo Teixeira, que é uma semana dedicada à poesia, é o evento dedicado à poesia mais antigo do Brasil. E a gente não tem essa dimensão, né? Falo como são pedrense, a gente não tem essa noção, né? E o potencial disso. E aí eu queria saber de você, né? Se você entende isso, se você vê isso, né? Porque você veio de fora e você está olhando agora para a cidade como moradora. Mas se você consegue identificar isso, sabe? Tanto na prefeitura quanto nos próprios moradores, nos jovens, se eles conseguem perceber o potencial que a gente tem para poder trabalhar o turismo, né? E assim, eu fico tão feliz de olhar para a nossa cidade, ver que o potencial é para turismo literário, porque não é para todos. Deveria, né, Marília? Deveria. A gente deveria ter uma outra relação com a literatura. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olha para esse tipo de turismo, a gente está vendo um outro tipo de turismo que é muito mais responsável, né, que tem um objetivo muito, um foco, né, um objetivo muito certo do que esse turista espera quando ele viaja. Então, assim, a gente não tem, né, no caso, uma perspectiva de um turismo massivo, de um turismo predatório a partir dessa temática, né? Pelo menos esperamos, não sei, né? Olhando agora o que foi, né, a nossa Bienal do Livro no Rio de Janeiro, né? Mas, assim, a gente tem esse potencial e essa chance, né, de desenvolver esse tipo de turismo. Aí eu queria ouvir um pouquinho de você, o que que você acha, se a cidade não olha mesmo para esse potencial, tanto, né, para incluir um pouco mais dentro do museu, na própria biblioteca, né? Eu queria saber um pouquinho o que que você acha sobre isso. Ari, nossa, eu acho que assim, a visão da cidade, mesmo com relação ao poeta, eu percebo que assim, não valoriza como deveria, né? Assim, as primeiras falas que eu ouvi com relação ao Gustavo Teixeira não eram falas tão positivas, assim. Então, o concurso que é tradicional, né? Você falou, nossa, o evento mais antigo de literatura, né, do país. Eu, assim, para mim, eu fico, gente, que legal que essa cidade que eu escolhi viver, o ídolo é um poeta, né? Porque, sei lá, poderia ser tanta coisa, né? Que bom que o ídolo é um poeta, que bom que lá na praça é uma estátua do poeta que tá lá, sabe? Para mim, eu acho é uma grande satisfação. Foi uma descoberta, né? A gente não se mudou para São Pedro por conta do poeta, a gente se mudou por conta da natureza, né? Que é um outro potencial da cidade, né? Um lugar lindo, a gente, né, escolheu ali morar bem próximo da natureza, em contato, né? Então, é isso que nos levou, né? Minha família. Mas aí eu descobri, assim, esse poeta, nossa, para mim já tinha sido uma grande revelação, né? Depois descobri a Maria de Lourdes, eu falei, gente, olha isso, né? Quanta coisa aqui, né, pra gente explorar, quanta coisa legal, que sorte a minha, né, de ter esses escritores. Mas eu não vejo, assim, eu não acho que é uma visão dos moradores, né? Eu tento trazer isso para os alunos, até na seleção dos poemas do Gustavo, tento ali selecionar alguns que também chamem mais a atenção deles, que são mais interessantes, ou que tenham um vocabulário mais próximo, ou faço que, né, com que ele seja mais acessível.
Mas eu percebo que por parte, assim, dos professores, por exemplo, acaba sendo: "Ai, nossa, de novo esse concurso Gustavo Teixeira. Ai, nossa, que difícil ter que preparar o aluno para declamar o poema. Ai, porque esses alunos não decoram. Ai, porque isso é mais trabalho", né, então acaba sendo mais nesse sentido. Teve o concurso de contos, né, Ari, da Maria de Lourdes Teixeira. Esse ano não teve, mas esteve, acho que por 3 anos seguidos, se eu não me engano. Inclusive, na primeira edição, você ganhou prêmio com os alunos. Na Foi primeira mesmo. edição, eu lembro. Foi mesmo, Ari. E foi muito legal, né? Mas, assim, mesmo o concurso de contos, por fim, virou um problema, assim, na reunião dos professores de português, era um problema. Nossa, eu conto, gente, os alunos não sabem escrever e a gente tem que, né, é obrigado, e tem que conseguir algum aluno para mandar o conto e tal. Então, assim, eu percebo que não acaba que não é o valor que deveria ter, né? Assim, para essas atividades, né? Em vez de olhar isso como uma atividade de incentivo, né? E eu falo, gente, mas de repente a gente tem um escritor aqui na nossa sala de aula e a gente não sabe, né? Né? Então é importante, a gente precisa dessas atividades, mas eu vejo que ainda é muito visto como mais uma obrigação, mais uma tarefa para o professor de português, né? Que de português já é assim, dentro das áreas ali, já é o mais sobrecarregado, né? Porque a leitura é para o professor de português, as provas externas é português e matemática. Então, tudo ali é professor de português, e aí acaba sendo visto muitas vezes como mais uma obrigação, né? Mais uma coisa para nós. Infelizmente, né? Você falou também da escola da periferia, né? Sim. Nossa, tinha muitos sonhos ali para a Ricarda. Eu confesso que eu vim para o Gustavo Teixeira ali no centro para aprender. Falei, não, eu quero aprender o que é uma educação de qualidade aqui no município, porque muitas vezes as minhas ideias chocavam muito e parecia que eu não estava fazendo um bom trabalho, né? Sei lá, passar várias aulas lendo um livro com os alunos, às vezes era visto como uma coisa ruim, porque não escrevia no caderno. Como que não escreve no caderno? Então eu falei, gente, nossa, será que eu desaprendi, né? O que é ensinar a língua portuguesa, né? Então, peraí. Então, qual que é a melhor escola? Ah, é o Gustavo Teixeira? Então, eu vou para lá e eu quero entender como que é essa educação de qualidade aqui no município. Então, hoje eu estou lá fazendo um estágio, vamos dizer, né? O meu segundo ano lá no Gustavo Teixeira, adoro trabalhar lá. Realmente é uma escola, assim, que tem uma educação de qualidade, né? Existe uma exigência ali, uma cultura, os pais que cobram da escola, enquanto que na periferia a gente nem existiam os pais, não tinha pai. Então você quer chamar o pai numa reunião? Que pai? Entendeu? Não existem, né? Esses adultos eram ausentes, assim. Nós é que éramos os adultos ali de referência para aquelas crianças. Então, é um contexto totalmente diferente, né? Um do outro. Mas a rota literária ali para eles, nossa, era o máximo, porque entrar no ônibus e ir para o centro da cidade, com eles até eu liberava, né? Eles queriam levar um dinheirinho, comprar uma coisinha, tomar um sorvete e tal. Eu falava, não, tudo bem, na hora do lanche vocês podem ir lá e comprar alguma coisa, porque era uma oportunidade mesmo deles de acesso. Já que os alunos do Gustavo Teixeira não pode comprar nada. Eu falo para eles, traz o lanche de casa, não pode comprar nada, porque para eles já é uma coisa do dia a dia, e essa coisa da compra traz um monte de confusão, ter que ficar atravessando a rua, da praça. Aí, não, com eles nem podem, né? E lá na Ricarda já era, não, leva o seu dinheirinho, vamos lá, compra uma coisinha. Então eles ficavam ansiosos pela hora que eles iam lá poder comprar o açaí, comprar o sorvete, né? Coisas que não tem lá no bairro deles, né? Então, é mesmo assim, são dois mundos. Mas mesmo assim, nesse contexto, eu sempre tive apoio lá da escola para realizar, a prefeitura sempre disponibilizou o transporte também, não, assim, tive um ou outro problema ali, né? Sempre tem uma outra coisinha ali com a gestão e tal, mas de forma geral, assim, não tive impedimentos, vamos dizer, né? Assim, e, enfim, foram
eu espero ainda voltar para lá, né? É o que eu falei, meu sonho mesmo é todas as escolas, né? Fico pensando lá no Iraci Bertoc, lá no Alto da Serra também, descer, fazer a rota literária. Quem sabe um dia, né? O Guido Dante também, que também está numa periferia. Quem sabe um dia, né, eu consiga ali atingir todo mundo. Eu não, né? Porque ainda falando de sonhos e sonhos, né? Queria que outros professores também, né, se empoderassem desses conteúdos, estudassem, se preparassem para eles também levarem seus alunos, né, para a rota. Mas, enfim, ainda não chegamos lá. Excelente, Marília. E você falou do Iraci Bertoc, do Alto da Serra, o Aprendiz de Turismo, esse projeto ele aconteceu exatamente nesse colégio, no Alto da Serra. E foi muito interessante porque é uma outra realidade, né? São os filhos dos produtores rurais. Então é uma outra realidade que a gente tem em São Pedro. E eles ficam muito distantes mesmo da cidade, né? É curioso isso, né? Apesar de que a gente já tem muitos alunos, né, que pegam o ônibus da prefeitura, que é o ônibus escolar, para chegar até a escola, ainda tem, né, muitos que são de lá, e a gente vê, né, as diferenças. E é isso que você falou, mesmo para as escolas mais afastadas, gerar essa oportunidade, né, essa experiência, provavelmente você pode ter certeza disso, que eles vão se lembrar sempre de você, né? Que você foi a pessoa, né, que gerou essa oportunidade deles estarem no centro da própria cidade deles, que eles, né, têm essa distância, né, por estarem na periferia, né, em escolas mais distantes, deles poderem ir para lá também. Marília, ó, combinamos de terminar às 3, então nós encerramos as nossas perguntinhas, ó, bateu 3 horas certinho, tá? Quero agradecer imensamente o teu tempo, abrir essa agenda aí de férias, nem é agenda, né? É o inverso da agenda, chega de programações, mas para conversar aqui com a gente, tá? Eles estão quietinhos porque, na verdade, a gente fez um combinado até para agilizar aqui nas perguntas, para não tomar muito tempo, tá bom? Mas todo mundo Tá bom. trabalhou. Eu estava aqui, ó, pelo WhatsApp conversando, trocando ideias, a gente já tinha combinado quem ia falar, tá bom? Mas foi muito Legal. produtivo pra gente. Terça-feira já estou chegando lá em São Pedro, eu sei que você continua de férias, se quiser marcar um café, vamos marcar. Eu acho Legal. que, especialmente para pensar em futuro, e até um apoio, né? Como eu falei, nós aqui da UF estamos totalmente abertos para apoiar vocês em todas as iniciativas, tá? E vi o museu, Legal. né? A gente fala com o Luiz, a gente pode combinar, de repente, uma oficina que possa chamar os professores de outras escolas para você apresentar a iniciativa, para a gente tentar ver se mais pessoas se interessam, se engajam na proposta, né? E que não encarem como, mais uma atribuição para a gente, porque fica claro para a gente o quanto você se apaixonou, né, por esse Sim. universo todo, né, dessa literatura que sai do local e vai, né, para muitos outros cenários aí, né, e até internacional, se a gente for ver, né, as traduções dos livros e tal. Sim. Então, é isso, Marília, muito obrigado, aproveite suas férias e espero em breve te encontrar, tá bom? Muito Legal, obrigado. obrigada, Ari, adorei, obrigada mesmo pela oportunidade. E já aproveitar então e contar que vai ter mais uma edição da Rota Literária aberta ao público, agora não só para os alunos, na Semana Cultural Gustavo Teixeira. Está agendada para o dia 20 de setembro, às 9 horas da manhã. A gente vai se encontrar em frente ao museu. De repente, aí, se couber nas agendas, se vocês estiverem por aqui. Nem sei de onde vocês são, mas devem ser meio de longe de nós, né? Mas se tiver a oportunidade, vai ser um prazer, né, apresentar lá e vocês participarem do projeto. Vamos Sim, sim. Se Tamara. eu puder, eu vou participar sim, que faço questão, tá bom? Obrigado então, Legal. Marília. Boas férias, Tchau, aproveite gente. bastante, Obrigada. descanse. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.